Entre o amor e a devoção. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Este devocional é muito importante, pois quando nós realmente entendemos o amor de Deus sobre nossa vida, nós temos uma total e irrestrita devoção a Ele, ao nosso Jesus e ao Espírito Santo. Vamos ler João, no capítulo 12, dos versículos 7 e 8. Apesar que nosso devocional está entre o versículo 1 e o versículo 8. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Serão todos muito bem-vindos. Vamos ler a palavra santa do Senhor. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Irmãos, quando o humano entende que estar com Jesus é a melhor decisão, ele dedica o seu principal, melhor, a mais importante medida de tudo que temos, que somos, ao Senhor Jesus. Ele dá o seu melhor àquele que salvou a sua vida. Por isso, Maria deu o seu melhor a Jesus. Assim devemos ser cada um de nós. Imagine a alegria de Marta e Maria estarem novamente com seu irmão ali presente, algo inimaginável em suas vidas. Deus pode também fazer algo inimaginável aos seus olhos e corações, irmãos. Creiam nisso. As irmãs de Lázaro, o que ressurgiu, sabiam que o próprio Deus estava ali com elas sentado à mesa, todos juntos. Um duplo milagre, o próprio Filho de Deus e o milagre em vida. Lázaro, no versículo 7, vemos o nosso Senhor expondo a sua morte vicária. Vicária é um termo da teologia que se refere à morte de Jesus Cristo em substituição aos pecados da humanidade. A morte vicária de Jesus é considerada uma expiação do pecado, ou seja, uma forma de reconciliação entre Deus e os homens. Faltava apenas uma semana para a morte substitutiva de Jesus, fazendo essa reconciliação com Deus. Algo que hoje temos, irmãos, quando oramos ao Pai em nome de Jesus, o nosso mediador. O comentário de David Brown sobre o versículo 2 diz: Entre o levantado Lázaro e o leproso curado, conforme Simão de Marcos 14:3, o Senhor provavelmente se senta entre seus dois troféus de sua glória. No Evangelho de Lucas 10:42, vemos Jesus dizer que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, ou seja, o momento era para escutar a Jesus, seus ensinamentos. E nestes textos vemos mais uma vez Maria, irmã de Lázaro, atuando para a glória de Deus. Financeiramente falando, irmãos, nardo era uma planta que tinha óleo perfumado e muito valioso. Um frasco pequeno, por exemplo, de 470 ml apenas, equivalia a um ano de um trabalhador diarista, ou 2 vezes mais do que Judas recebeu para atrair o nosso Senhor Jesus. E neste ato de devoção de Maria, foi considerado muito dispendioso para Judas. Mateus e Marcos registram que também ela derramou perfume na cabeça, que era mais comum. Contudo, esse foi usado aos pés de Jesus, que foi uma homenagem especial de submissão e devoção ao Filho de Deus. É sabido que na época da Páscoa era comum presentear os pobres durante as noites. Então, perfumes estão associados tanto a festividades como à prática de sepultamentos. E neste caso, com Jesus, estava tanto sendo preparado para a festividade da Páscoa como
para a sua morte. O traidor Judas, assim como todos os traidores até hoje, estão vinculados a ladrões, neste caso, as ofertas que ele roubava, em que a hipocrisia dos ladrões sempre é dizer que poderia ajudar os pobres e assim por diante. O comentário de Thomas Cross Carey diz que o motivo pecaminoso muitas vezes se esconde sob a máscara da reverência por outra virtude. E foi isso que falou o traidor Judas, também acusando Maria, a irmã de Marta, de desperdício de dinheiro. Que comentário impensado em relação a Jesus e cruel em relação a Maria. Porém, irmãos, Jesus a defende, ordenando que deixasse ela em paz. E continua dizendo que é útil para o dia do seu sepultamento. Já profetizando sua morte, Jesus revela a todos quem é Judas e seu superficial interesses pelos pobres, pois falou que os pobres sempre estarão presentes e ele não. Assim, amados irmãos, irmãs e ouvintes, o importante enxergarmos no texto é a bela mensagem de amor de Jesus e a devoção de Maria. O sacrifício de Cristo expressado na cruz, que foi o propósito central da obra redentora de Deus, e a devoção de Maria foi usada por Deus, preparando e pré-ungindo os pés de Jesus para seu breve sepultamento, apenas de 3 dias. E com isso, nenhum valor gasto poderia ser considerado grande demais. Então, vem a pergunta, irmãos, se nós entregaríamos um bem, algo muito valioso, para cumprir a missão junto a Deus? Aprendamos então com Maria a sermos mais devotos ao Senhor, a Deus, na prática, observando sempre a melhor parte e ter a sensibilidade de cumprir a missão com nossas posses também, como fez Maria, pois ela entendeu que o amor de Jesus a nós merece nossa total devoção. Assim sejamos nós também devotos a Deus, a Jesus, seu Filho. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, queremos ser gratos ao Senhor, por o Senhor nos amar, enviar Teu Filho. Queremos ser gratos a Jesus por entregar Sua vida em amor a nós. Queremos ser gratos ao Espírito Santo por estar nos ensinando e consolando tudo sobre Jesus, entendemos e sobre o Senhor, porque Ele que coloca em nossas mentes. Pai, muito obrigado por esse momento de oração. Deixo cada irmão, irmã e ouvinte em Tuas mãos. Assim eu agradeço por esse dia, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.